Olá, minha turminha do 8º ano, tudo bom? Vamos nesse vídeo realizar a correção do nosso livro AS, certo? Da nossa disciplina de Geografia. Vamos lá? Lembra aquele recadinho que eu coloquei que depois eu faria as correções? Pois é, então eu vou pegar esse vídeo e vou realizar já todo o capítulo 9, certo? Vamos lá? Página 118. África, Economia. Por que a independência política da África não garantiu a independência econômica e desenvolvimento da maioria dos países desse continente? Meus amores, foram ao longo de 300 anos de exploração, migração forçada, exploração dos seus recursos naturais, onde, quando esses recursos geravam lucro, não ficavam ali no continente. Geralmente esse lucro ia para seus países, né, que estavam ali com colônias. Então tudo isso é fator para que esse local não se desenvolva de forma correta, certo, meus amores? Seguinte, vamos aqui na segunda questão. Quais são as principais atividades econômicas encontradas na África? Cite alguns países onde essas atividades se destacam. Olha só, a exploração de recursos naturais, isso é uma das atividades, certo? Na explotação de commodities como petróleo e minérios preciosos, além da produção agrícola de gêneros típicos para exportação. Esses produtos agrícolas não são voltados para o mercado interno, certo? Mas para o mercado externo. Como a café, algodão, amendoim, a exploração de petróleo na Nigéria, Argélia e na Líbia. Exploração de minerais preciosos como diamante e ouro na África do Sul. Egito se destaca-se como exportador de algodão. Então, cada ali tem um seu produto, certo, meus queridos? Vamos aqui na terceira questão. A África do Sul é um dos destaques da economia africana, possuindo um dos melhores índices socioeconômicos do continente. Comente os fatores responsáveis por esse desenvolvimento. A atividade industrial sul-africana, ela é obtida com dinheiro com exportação de minérios preciosos. É a mais importante do continente. Os setores energéticos, financeiro e de infraestrutura e transporte também apresentam destaques. A África do Sul possui uma das maiores e expressivas atividades agropecuárias do continente africano. Então, por isso que ela se destaca. Mais uma vez, quando nós falamos África, nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente, entenderam? Por isso que há esses pormenores aqui. Tem essa pergunta tão direcionada à África do Sul, que ele está falando-se ao país, tá? Não ao continente. Certo, meus amores? Vamos aqui na quarta questão. Considerando que a África é uma grande produtora de alimentos, por que existe escassez e fome nessa região do planeta? Comente as contradições causadas pelo modelo agrícola implantado na África. Olha só, ali há diferentes produções, como a gente já viu aqui. Produção de amendoim, cacau, café, enfim, há uma gama de produção. Só que esse produto, meus amores, não é para consumo interno, é para o mercado externo. Então, vocês têm que perceber que então, e a população também, o nível de exploração ali é tão alto, foi tão alto, que nem toda a população tem o acesso a essa alimentação. Então, mais uma vez, nós podemos perceber o problema. Não é a produção, não é a quantidade de produção, mas sim o acesso. Como é que essa população vai ter acesso a esses alimentos, certo? Seguinte, vamos aqui na página 119. Sobre a industrialização da África, responda aos itens a seguir. A. Qual o principal motivo da África possuir um processo industrial tardio? Olha só, meus amores. Processo tardio de independência. Eles foram colonizados, aquela questão da imigração forçada. Depois teve a neocolonização. Praticamente a África, o continente africano, se livrou dessa exploração
mais lasciva pós Segunda Guerra Mundial, isso porque os países da Europa estavam envolvidos numa treta muito maior, então deixaram a África ali um pouco em paz. Então, questão educacional, não foi investido de forma correta na questão de educação, de infraestrutura daquele local. Então, tudo isso faz com que a África, né, esse processo industrial na África seja lento e tardio. Quais os obstáculos impedem o desenvolvimento da indústria na África até os dias atuais? Mais uma vez, sem investimento em educação, como é que irão surgir novas técnicas? Tudo baseado aí na questão da ciência. Vai ter subsídios de crescer ali? Não, não vai ter. Dívidas também, a dívida externa africana é muito alta, nível tecnológico baixo, então ali ainda tem essa questão do atraso. A exploração, onde o lucro, mais uma vez explicando, o lucro da exploração não fica ali, vai para outros locais, então tudo isso vai contribuindo para que a África não chegue ao nível de industrialização, né, num patamar tão alto, certo? Apesar dela ser, em seu território ser tão rico em alguns minérios, certo, meus amores? Vamos aqui na sexta questão. Quais são as atividades exercidas pelas indústrias atuantes na África e qual a origem dessas empresas? Olha só, geralmente elas ficam ali para fazer o beneficiamento da matéria-prima, ou seja, a base de alguns produtos. Então, aquela indústria de base, né? Beneficiamento da madeira, de óleo, açúcar, algodão ou beneficiamento de minérios. E o petróleo para exportação, também a indústria têxtil de alimentos voltada para o mercado interno, que não é assim um montante tão grande, certo? Então nós podemos perceber que quando há exploração, aquele recurso gerado pela exploração daquele minério não fica ali, retorna aos países que investiram, que são donos da empresa, geralmente países europeus, certo, meus amores? Vamos aqui na sétima questão. Muitos países africanos possuem crescimento expressivo. Identifique com base na leitura do capítulo 3 dos principais países da África, de acordo com as informações a seguir. Vamos ver aqui. Além de ser atualmente a maior segunda economia africana, é também segundo país mais industrializado do continente, atrás apenas da África do Sul. Letra A, e nós estamos nos referindo à Nigéria, certo, meus amores? Vamos aqui. O turismo internacional é uma importante atividade para a economia do... Seus monumentos históricos, como as pirâmides e as ruínas das antigas civilizações, asseguram um constante fluxo de visitantes, procedentes de todas as partes do mundo. Olha só. Egito, lembra as pirâmides, os faraós, enfim, isso aqui é o Egito. Embora o país seja o mais industrializado do continente africano, possui altíssimo nível de desemprego e a desigualdade social afeta esta sociedade, caracterizada por forte estratificação, constituindo um dos maiores desafios do país. Então, é aqui a África do Sul, certo? Porque na opção A, dizem, é o segundo país mais industrializado, que é a Nigéria. O primeiro vem a ser a África do Sul, tá, meus amores? Vamos aqui na oitava questão. Qual a importância da África do Sul no BRICS? De que forma esse bloco econômico pode contribuir para o desenvolvimento da África? Lembrando aqui que ao país, ao participar de um bloco econômico, ele fica o quê? Com acesso, ele vai facilitar algumas atividades comerciais, que não se diferencia aqui na África, que entrou ali como ela vai fazer parte do grupo de países que repassam a matéria-prima. Vocês sabem que, infelizmente, o país que repassa a matéria-prima é o que menos ganha, né? O valor agregado aí é baixíssimo. Possui um peso geopolítico importante para o BRICS e sua entrada no grupo é vista como uma porta para ampliar as relações comerciais
com outras nações. Porque às vezes as pessoas não vão lá. Eu, como chefe de nação, vou procurar um chefe de nação de algum país africano para eu realizar relações comerciais com ele. Mas se o cara já está inserido num bloco econômico, opa, seria interessante eu conhecer, saber que lá eles também estão realizando transações comerciais. Por isso que a participação da África do Sul no BRICS vem a ser importante, sim, para a África. Página 120. Internamente, a África possui também diferentes blocos de países focados em seu desenvolvimento regional. Comente algum desses blocos citados no capítulo trabalhado. Tem o que? A OPEP, tem o Magreb, né, que é composto por Tunísia, Marrocos e Argélia, localizado na costa oeste do continente. Esses países possuem localizações estratégicas e destacam em diferentes áreas de atividade. Então, a OPEP já lida aí com a questão do petróleo. Então, internamente, a África também busca fazer grupos, estar em grupos econômicos para alavancar essa questão econômica. Mas um local que sofre 300 anos de pura massificação, humilhação, subjugação, exploração, até eles conseguirem realmente se erguerem, vai demorar um pouco, certo? 10ª questão. Sobre a crise migratória mundial, responda. Quais fatores insere a África dentro desse processo? Gente, até inclusive essa semana eu conheci um rapaz chamado Musa. Ele é da Nigéria, certo? E ele está há 9 anos no Brasil. Ele veio em busca de melhoria de vida, de emprego, certo? Ele disse que lá ele não sofria perseguição religiosa, não, e nem questões políticas. Mas a condição de vida lá dele, ele disse que não poderia se manter. Então ele veio para o Brasil em busca de trabalho e para estudar, né, para ter uma condição melhor de vida, certo? Guerras civis. Lembram que essas guerras civis advêm do quê? Da separação, dos territórios serem partidos ali para a Europa, e os caras acabaram ficando num território onde eram inimigos de outros povos. Então a guerra civil também, eles acabavam fugindo disso aí, certo? Então todos esses fatores contribuem para as pessoas não quererem ficar ali. Opa, eu vou em busca de uma melhoria de vida, certo, meus amores? Olha só. Letra B. Qual papel costuma ser exercido pelos imigrantes africanos na Europa? Olha só. Eles vivem numa questão muito desigual, né? Uma relação em relação às condições de vida dos europeus. Às vezes ocupam cargos, né, mais baixos, né? Com mais baixo, ou aqueles desprezados pelos europeus recebem salários menores e são mais afetados pelo desemprego. Infelizmente, ainda acontece isso, certo, meus amores? Aqueles empregos onde os próprios europeus, não, isso aqui eu estudei para isso, eu não quero fazer isso. Então, a falta da mão de obra. Aí é que entra quem? Os imigrantes, que tem essa questão de seus salários serem mais baixos, enfim, toda essa gama de, infelizmente, de má sorte, eles acabam sofrendo no continente europeu, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, espero que vocês estejam realizando as atividades, tá? Beijão, até a próxima!